Muito bom dia a todos. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, sejam bem-vindos à sessão solene de entrega do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais. Este prémio resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Amarante e a Associação Portuguesa de Escritores e destina-se a galardoar, no valor de 12.500 euros, um livro em português e de um autor português. É, pois, com muito gosto que, em nome do júri, relembro que o vencedor desta edição foi Luís Filipe Castro Mendes, com a obra Poemas Reunidos, editada em 2018 pela Assírio e Alvim. A atribuição deste prémio foi decidida na ata do júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais pela Associação Portuguesa de Escritores e Câmara Municipal de Amarante, que passarei a ler. Aos 15 dias do mês de dezembro de 2020, pelas 10 horas, na Associação Portuguesa de Escritores, reuniu o júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais 2018-2019, constituído por Clara Rocha, Isabel Cristina Mateus e José Tolentino de Mendonça, que deliberou por unanimidade atribuir o prémio ao livro Poemas Reunidos, de Luís Filipe Castro Mendes, editora Assírio e Alvim. Fundamentação da decisão. O júri teve em conta a revisitação e renovação das formas clássicas elegia e soneto, e em especial a relação com a tradição canoniana. O júri valorizou ainda o jogo dialógico com os autores do cânone cultural ocidental, bem como a ponte intercultural com o Oriente e o Brasil. Mereceu igualmente destaque uma visão irónica e autoirónica relativamente à contemporaneidade. Procederemos agora à entrega do prémio. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Professor José Manuel Mendes, entregam o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais ao galardoado Sr. Embaixador Luís Filipe Castro Mendes. Passaremos às intervenções. Irá agora usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar. Muito obrigado, se for necessário. Ora, muito bom dia a todos, incluindo os que aqueles que nos estão agora a ver pela transmissão em direto. Cumprimento em representação do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, o Dr. Carlos Macedo, a Sra. Vice-Presidente da Câmara, os Srs. Vereadores e os membros da Assembleia Municipal aqui presentes, a Sr. Presidente da União de Freguesias da cidade, que aqui representa os restantes presidentes de junta do Concelho de Amarante, o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, o Sr. Professor José Manuel Mendes, na pessoa da sua porta-voz, a professora Isabel Cristina Mateus, saúdo todos os elementos do júri, mesmo que não estando presentes, Clara Rocha e José Tolentino Mendonça, e é para nós um gosto enorme e uma grande honra receber e homenagear o ilustre galardoado com o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, embaixador Luís Filipe Castro Mendes, a quem dirijo uma calorosa saudação e deixo uma palavra de boas-vindas a Amarante. Luís Filipe Castro Mendes, que disse em entrevista ao Jornal Público que escreve para responder com poemas às surpresas que o mundo lhe dá. Muito terá, com certeza, a inspirar-se nas surpresas da atualidade e nos seus desafios que nos convocam para um novo mundo. Aliás, eu aproveito
a deixa para lamentar o facto de estarmos a entregar este prémio só agora, em abril, com convites muito restritos e sem público, como o momento impunha. Contudo, pelas circunstâncias por demais conhecidas, só agora e nestes moldes nos podemos reunir. Mas hoje é dia de celebrar a vida e a obra deste nosso concidadão que se dedicou às letras, à poesia, ao estudo das leis, à diplomacia e à política. Uma vida completa, rica e honorável que revela um embaixador da Portugalidade e da língua de Camões, para além da sua distinta ação enquanto Ministro da Cultura. Este prémio, por distinção unânime do júri, ao livro Poemas Reunidos, enriquece ainda mais a constelação de escritores, poetas, assim distinguidos e transforma Luís Filipe Castro Mendes também um embaixador de Amarante. Luís Filipe Castro Mendes faz jus à mestria do conjunto de galardoados, assim como honra a categoria e elevação do nosso prémio e do seu aclamado poeta. E permitam-me aqui um parênteses para uma pequena inconfidência que não me levará a mal. A dada altura, recebemos um contacto dando nota da intenção do Sr. Ministro da Cultura fazer uma visita à Casa de Pascoais. Ficamos, obviamente, muito satisfeitos e prontamente nos propusemos a organizar uma recepção oficial. No entanto, o Sr. Ministro da Cultura simpaticamente recusou a solenidade do protocolo, preferindo a informalidade de uma visita feita a título pessoal. Pois bem, naquela altura o Ministro da Cultura era o nosso galardoado de hoje. E esta é uma mensagem que, ainda que simbolicamente, demonstra bem o desprendimento e a genuinidade da relação do Sr. Embaixador Castro Mendes com a cultura e, curiosamente, neste caso concreto, com Teixeira de Pascoais. Minhas senhoras e meus senhores, este é, de facto, um galardão que nos orgulhamos por toda a carga simbólica que aporta. Reforça o posicionamento de Amarante na categoria das artes, um trabalho que nos esforçamos por consolidar e leva o nome da nossa história, permitindo manter vivos os legados, os valores e a herança cultural, no caso vertente do nosso grande poeta Teixeira de Pascoais. E distingue a mais nobre das artes com origem na nossa língua, a literatura, através da aproximação de grandes nomes da poesia contemporânea de Amarante. Esta edição admitiu a concurso obras completas de poesia ou antologias poéticas de autor, publicadas nos anos de 2018 e 2019, em português e de autor português. O Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, atualmente na sua 6ª edição, é, como todos bem sabemos, o resultado de uma parceria virtuosa entre a Associação Portuguesa de Escritores e o município de Amarante. Muito agradeço, portanto, à Associação Portuguesa de Escritores, na pessoa do seu presidente, professor José Manuel Mendes, pela sua iniciativa, patrocinada e acarinhada pelo município, assim como à disponibilidade dos membros do júri do prémio, pela colaboração e conhecimento que emprestam a esta decisão fundamental. Teixeira de Pascoais destaca-se como figura incontornável da nossa história e a ele devemos não só a sua obra literária, de enorme relevo e valor, mas também o facto de ter permanecido fiel até ao fim da sua vida, em 14 de dezembro de 1952, a uma mensagem de humildade e a uma missão de preservação, valorização e projeção de valores e de referência de Amarante. Pascoais deixou ao universo da Portugalidade um legado ímpar e vastíssimo, indo muito além dos títulos publicados e dos quais existem várias versões não editadas. Novos projetos de investigação, de edição e de reedição surgem
aos quais o município presta a colaboração e o fomento devidos. É, aliás, o caso do contrato de reedição assinado recentemente com uma editora e que permitirá voltar a ter, muito em breve, disponíveis para compra muito das obras, há muito esgotadas, bem como um conjunto de inéditos do nosso escritor. O Grande Prémio Teixeira de Pascoais é mais um vetor desse esforço de conhecimento e estudo, de projeção e divulgação do vastíssimo legado do poeta, um dos nomes maiores da língua portuguesa. Por todas estas razões, o município de Amarante tem a obrigação de retribuir, em tributo e reconhecimento, aquilo que em vida foi um desígnio e uma vocação universal e que a cada amarantino e a cada português deve orgulhar. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, Dr. José Manuel Mendes. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores vereadores e membros da Assembleia Municipal, senhores autarcas, minha querida colega e amiga Isabel Cristina Mateus, que será a porta-voz do júri, todos e cada um dos presentes. Momento. Em momentos assim é mais difícil. Não dá para disfarçar o peso do mundo. A angústia enrola-se na garganta como um agasalho usado e há toda uma vida que pretensão a clamar por dentro: porque me abandonaste? Em momentos assim é mais difícil fingir que só se está a escrever um poema. Este é um texto de Luís Filipe Castro Mendes, reunido na obra que foi distinguida por unanimidade com o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais e que, no contexto, se reveste de um significado intenso. Um significado que, todavia, não só não nega, como estimula os valores de resistência e de projeção da vida, porque em contextos como estes que estamos a sofrer e que nos obrigaram a fazer a sessão apenas nesta data, o que fazemos, instante a instante, é, na realidade, construir futuros. E por isso mesmo, olhando o problema tal como ele se nos depara, nós estamos no lugar certo para continuar a promover a realidade viva que é a cultura e para conviver uns com os outros em fraternidade, com todas as diferenças que eventualmente nos marquem. Eu não posso deixar de, em primeiro lugar, neste instante, saudar o protocolo que existe entre a Associação Portuguesa de Escritores e a Câmara Municipal de Amarante. Celebrá-lo pelo que ele projetava, celebrá-lo pelo que ele já realizou, celebrá-lo por aquilo que ele será doravante. Mas também por alguma coisa que não é visível e que eu não posso, em plenitude, esquecer neste instante. Essa colaboração intensa que nos bastidores torna viável o funcionamento das coisas, torna exemplar pela independência
pelo rigor e pela claridade quanto hoje aqui se consuma. Por isso, em nome da Associação Portuguesa de Escritores, eu quero, na pessoa do Dr. Bruno de Carvalho, agradecer esta colaboração de quanto fica junto dos presidentes de ambas as instituições e dá um corpo concreto, ano, edição após edição, um prémio que tem a tutela desse nome cimeiro, que é Teixeira de Pascoais, que permanentemente releio na edição que foi preparada por Jacinto do Prado Coelho, mas que, ao que sei, irei reler numa edição que se prepara e que, naturalmente, trará alguns elementos novos que urge em absoluto conhecer e encontrar. O prémio terá, muito em breve, edição relativa ao ano que decorre. Ainda este ano, tudo se organizará com a regularidade que pensamos ser indispensável. E eu, que sou uma espécie de amarantino adventício, ainda cá estarei, enquanto Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, se alguma coisa de completamente mal-vindo não sobrevier, para assistir a esses momentos que se nos preparam. Agora, importa agradecer profundamente ao grande poeta cardeal José Tolentino de Mendonça, às professoras universitárias de mérito exemplar que são Clara Rocha e Isabel Cristina Mateus, o trabalho efetuado por um júri que se confrontou com um conjunto de obras muito valiosas e que fez, na circunstância, a livre escolha que hoje aqui se expressa na outorga do prémio a Luís Filipe Castro Mendes. Aquilo que me liga ao autor é muito, e não cabe neste espaço, mas não posso deixar de dar sinal do profundo júbilo que sinto ao senti-lo e ao vê-lo premiado nesta circunstância, não apenas pela amizade que nos une, mas pelo irredutível mérito da decisão assumida pelo júri. É um prémio incontornavelmente justo a um dos maiores poetas portugueses contemporâneos. Importa dizê-lo, porque, na verdade, como adiante poderão ouvir, na voz da professora Isabel Cristina Mateus, Poemas Reunidos não são um livro qualquer, e muito menos uma junção de livros. São uma obra que fica com caráter perduradouro para que a revisitemos sempre que possível, e isso acontecerá muitas vezes. Uma última palavra para este dia concreto, este dia que é presente, um presente condicionado, um presente entre sombras e luz, enquanto se não chega a um horizonte menos anuviado e mais propício às nossas vidas pessoais, à nossa vida coletiva e à vida das instituições. Mas exatamente porque este dia é iminentemente, agudamente presente, levantado e principal, diria o José Saramago, é já futuro, na medida em que continua. E na medida em que indicia tudo quanto está para chegar. Por isso mesmo, a minha última palavra é exatamente aquela que une a memória deste prémio ao que está em devir. Uma palavra que, no fundo, tende, permitam o filosofema, a eternizar o que não é eterno. Muito obrigado.
Ouviremos agora a porta-voz do júri, professora Isabel Cristina Mateus. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e os Srs. Vereadores aqui presentes, o Presidente da Associação Portuguesa de Escritores e, naturalmente, felicitar o vencedor deste prémio, Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais. Na qualidade de porta-voz do júri do Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais, constituído pelo Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, pelo Cardeal e Poeta José Tolentino de Mendonça, pela professora Clara Rocha e por mim própria, cumpre-me, antes de mais, felicitar Luís Filipe Castro Mendes pela obra Poemas Reunidos, vencedora por unanimidade do Grande Prémio de Poesia, na sua 6ª edição, 2018-2019. O nome de Luís Filipe Castro Mendes vem assim juntar-se a uma lista de nomes de referência, vozes de primeiríssima água na poesia portuguesa contemporânea, para cujo reconhecimento este prémio muito tem contribuído ao longo dos anos. Vozes como as de Fernando Guimarães, Luís Quintais, Daniel Jonas, António Carlos Cortês, ou mesmo a do poeta José Tolentino Mendonça, que integrou o júri desta 6ª edição. Celebrar deste modo a poesia é seguramente a melhor forma de homenagear um poeta como Teixeira de Pascoais, criador de uma figura como o pobre tolo, parado e pasmado no meio da ponte de São Gonçalo, incapaz de decidir o rumo a seguir entre uma e a outra margem, entre a realidade e o sonho ou a loucura. Essa figura de fronteira, habitante de um tempo suspenso e de um espaço confinado, perdido entre as margens da realidade e da irrealidade ou do pesadelo, em que subitamente o mundo se transformou, somos nós, cada um de nós, parado e pasmado sem saber que rumo seguir na estranha ponte destes dias. A figura do pobre tolo não deixa de ser uma sombra fantasmática pairando sobre a ponte de poemas que hoje aqui celebramos. Poemas Reunidos, publicado pela Assíria Alvim em 2018, tal como o título indica, reúne o percurso poético de Castro Mendes, desde 6 elegias, publicada em 1985, obra de afirmação da sua voz poética, até à data da publicação de Outro Ulisses Regressa à Casa, em 2016. O percurso que conhecerá este mês uma nova etapa com a publicação de Voltar. Um itinerário onde vida, viagem e escrita se confundem e convertem em metáforas que mutuamente se iluminam, convocando uma longínqua tradição literária de Ulisses ao peregrino e Homo Viator, num sentido mais antropológico do que teológico, passando pelos marinheiros e navegadores de outros tempos, aos viajantes da era global. Fazemos todas as viagens e, no fim, é a mesma morte que nos espreita, morrida ou matada. Viajar é tão só aprender a mais devagar saber morrer, dirá o poeta em Outro Ulisses Regressa à Casa, num poema que tem exatamente por título Viajantes. A viagem, tal como a escrita, é uma aprendizagem da vida e da morte, um caminho que se vai fazendo, caminhando, e nos transforma nesse caminhar. Um caminho sem regresso, porque, diz um outro verso, não há Ítaca possível. Esse outro Ulisses que regressa à casa é, como afirma Nuno Júdice no prefácio desta obra, não o da Odisseia finita, mas o que Dante condenou à viagem eterna. Não o zeloso conservador da tradição, mas o ardiloso marinheiro que ousa atravessar o Mediterrâneo e espreitar o outro lado do horizonte. A viagem não configura uma experiência solitária,
antes convoca a alteridade, o diálogo com um tu, num mundo marcado com presença do amor e da morte, mesmo quando o impossível encontro com a figura de Eurídice confina o poeta ao monólogo e à sombra vaga de uma elegia. Esta é uma poesia culta, que mantém um diálogo íntimo com outras vozes da tradição ocidental e não apenas ocidental, com as quais o poeta se confronta e busca, de Cavalcanti a Camões, Séneca e Marcial, Rilke, Melville e Beckett, Pessoa, Rui Belo, O'Neill e Vasco Graça Moura, Drummond, Manuel Bandeira, Cília Meireles ou mesmo Jorge Luís Borges, entre muitos outros. Uma poesia que cultiva um diálogo criativo com os textos e as formas clássicas, nomeadamente a elegia e o soneto, desafiando-as, refrescando-as, graças ao olhar do poeta, apurado pelas lentes do modernismo e das vanguardas, em particular do surrealismo, depurado pela ironia, quando não pela autoironia, e pelo relativismo da contemporaneidade, como deixa entrever um poema como o sol negro da melancolia não bronzeia nem alivia, ou a irónica interrogação de um orientalista confessa-se. Que faço eu aqui, entre deuses farsantes e programas para computador? Os meus textos não têm serventia. O crescimento do PIB é triste. E eu já li tantos livros. O mapa da viagem que estes poemas reunidos desenham convida assim o leitor a fazer-se ao caminho e a acompanhar o autor neste percurso de escrita sem rota traçada, nas suas dúvidas, obsessões ou inquietações, nas aprendizagens e mudanças, nas continuidades, desvios e paragens. Avisado embora esse leitor pelo autor de que pelo caminho encontrará muitas alusões, referências e citações encapotadas às quais não deve ligar demasiado para não correr o risco de se perder. Esta proximidade com a tradição e a memória cultural ocidental em tempos de distanciamento, se não mesmo de distância higiênica, esta abertura ao outro e ao jogo dialógico e criativo como modo de pensar o presente, de dizer o novo ou o diferente, ou de denunciar as contradições da história, do cotidiano, ou mesmo íntimas, sob o registro da paródia ou da contrafação irónica, foi uma das razões que o júri entendeu sublinhar na obra poética de Luís Filipe de Castro Mendes. Assim como entendeu valorizar a ponte que esta escrita estabelece com outras culturas, com o Brasil e, em especial, com a Índia, o Camboja, o Oriente. Patentes no conjunto de poemas que integram Lendas da Índia, onde o poeta se cruza e se confronta com o diplomata e o diálogo cede lugar à interrogação e à autocrítica. Talvez os portugueses tenham desfigurado as estátuas por julgarem ofender a fé de Cristo, mas não deixou nunca de nos enfrentar o sorriso de Shiva, que sabe alguma coisa que nós nunca chegámos a saber. Para Luís Filipe de Castro Mendes, o jogo de fazer versos, título de um volume de poesia publicado em 94, nasce de ecos vários, de viagens e paisagens, dos gestos e das vozes, dos objetos e situações do cotidiano, das imagens de um filme, dos versos ou das histórias, de uma tela de Van Gogh ou Magritte, gravadas na memória. Nasce do conflito com a morte, o outro inominável, insuportável, que a escrita adia. Todos os poemas procedem deste modo, contornam insuportável, até cercarem as palavras de grãos de areia e de luz, tornando assim aquilo que está fora do poema mais legível que o próprio poema. Procurando cercar o real e enfrentar o medo,
O jogo de fazer versos é, acima de tudo, um trabalho rigoroso de linguagem e de composição musical que o poeta dá a ver e a ouvir em modos de música e outras canções. O ofício poético consiste em fazer dançar as palavras, porque a poesia é, diz o poeta, citando um verso de Biedma, el verbo hecho tango. Não poderia o júri ficar insensível a esse tango. Entre a melancolia da elegia e a euforia do soneto, o renascimento do soneto, que Nuno Júdice destaca no percurso poético de Castro Mendes, o epigrama parece vir ganhando relevância desde A Misericórdia dos Mercados, publicada em 2014. Porque cai a Europa do touro ferido, agora que Zeus não tem forças para andar, interroga-se o poeta em O Cabo da Ásia. A poesia de Luís Filipe de Castro Mendes inquieta e desafia a repensar uma sociedade que apagou memórias, perdeu referências culturais, domesticou o espírito crítico, uma sociedade cada vez mais condenada a um modo funcionário burocrático de viver, cada vez mais regulamentada e desumanizada, como dizem estes versos de biopolítica. Medem-nos o sal e o açúcar. O fluxo do nosso sangue irá ser regulamentado até ter cabimento orçamental e a intensidade das nossas emoções não poderá ultrapassar um limiar a ser definido por portaria. Uma sociedade vazia e superficial, como a professora paulista de Sorriso Superior, que comenta o trabalho do poeta nestes termos. Faz versos como todo o diplomata e o deixa entregue ao poeta, ao desencanto de ver na sua própria poesia um mero entretém profissional, berliques e berloques de carreira, bijuteria made in Portugal. Talvez vagueie na poesia de Luís Filipe Castro Mendes, entre muitas outras sombras, a do pobre tolo de Pascoais, dividido entre a razão e a loucura, o real e a utopia, descrente da razão iluminista e da misericórdia dos mercados, mas também de uma qualquer outra forma de utopia, a conclusão, cita o poeta, é de que todos somos inteiramente dispensáveis, como o plástico que se rasga dos embrulhos. Resta ao poeta a poesia como lugar possível e habitável, a distância crítica das palavras, o cerco do medo, o tango verbal. Por todas estas razões, o Grande Prémio de Poesia Teixeira de Pascoais 2018-2019 distinguiu Poemas Reunidos, obra que mostra um percurso poético sólido e invulgarmente coerente e uma voz que, pelo seu timbre único, pelo seu valor e originalidade, se afirmou já como fundamental no panorama literário português. Muitos parabéns, Luís Filipe Castro Mendes. Usará a palavra o galardoado com o Grande Prémio Teixeira de Pascoais, Sr. Embaixador Luís Filipe Castro Mendes. Sr. Presidente da Câmara de Amarante, meu caro Dr. José Luís Gaspar, meu querido amigo, Presidente da Associação Portuguesa de Escritores, José Manuel Mendes, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, estimados autarcas, vereadores, deputados municipais, cara professora Isabel Cristina Mateus. Agradeço as palavras que me dirigiram e creiam que tem um especial significado para mim receber este prémio aqui em Amarante, ser recebido pela vossa simpatia e pelo vosso calor.
Se alguma coisa descobri na minha passagem pela política, foi a importância das autarquias no trabalho cultural e na criação da rede cultural no nosso país. As palavras amigas do Zé Manuel Mendes tocam-me sempre e temos uma camaradagem de anos e uma cumplicidade, não direi de séculos, porque não somos assim tão velhos, mas uma grande cumplicidade. E a análise da senhora professora Isabel Cristina Mateus, de facto, soube iluminar bem as andanças da minha poesia. Agradeço-vos, portanto, a todos profundamente esta distinção e, não querendo entrar num discurso forçosamente hipócrita sobre o meu merecimento ou demerecimento deste prémio, permitam-me que me pergunte apenas se Teixeira de Pascoais, esse poeta enorme e tão raramente lido como os poetas devem ser lidos, isto é, literalmente e em todos os sentidos, como preconizava Rimbaud, Teixeira de Pascoais merecerá hoje a minha extemporânea companhia? Não creio que ele me pudesse encarar com a mesma alegria com que olhava a jovem Sofia de Melbreiner Andersen a entrar a cavalo por dentro dos seus jardins, lá em cima, em São João de Gatão. Um poeta a mais ou a menos não faz diferença a quem escreve convictamente a sua poesia, a menos que a poeta atravesse como uma amazona o jardim da sua íntima sabedoria, disfarçando de beleza o seu arrojo. Agostina, ela, retrata Pascoais em José Midões, protagonista do romance O Susto, onde ele ofusca com a sua luz tudo o que se move à sua volta. E o que se move em volta não é pouco, porque é Fernando Pessoa e os seus 100 mil filhos, como dizem os espanhóis, os 100 mil filhos de São Luís, e são os heterónimos, e depois somos nós todos. Aqueles que, como Cesarini e os surrealistas, santificaram o poeta de Amarante para procurar diminuir o outro, o Pessoa, também não souberam ler em todos os sentidos aquele que invocavam como mestre. O outro, o Fernando, o do mal olhado, o Virgem Negra, o da Arca e da Mansarda, esse leu tão bem Pascoais que, para usar os conceitos de Harold Bloom, criou a sua própria poesia, primeiro através da desleitura que faz de Pascoais em A Nova Poesia Portuguesa, e mais tarde pela rasura que a navalha de Ockham, empunhada por Alberto Queiro, incisivamente marcou entre as folhas que tombavam e as almas que subiam na poesia de Pascoais. Entendemos assim como Pascoais é um poeta forte, tão forte que Fernando Pessoa teve que o enfrentar quase fisicamente dentro da sua própria poesia para se libertar da angústia de influência que Pascoais lhe suscitara e de que dão testemunho os seus artigos de 1912 intitulados A Nova Poesia Portuguesa. Tão forte que a sua marca no mundo é visível como a montanha abrupta do Marão e oculta como o mal de Miurgo das heresias gnósticas, tão forte que não sabemos nós próprios ainda como lidar com ele. Imagina assim que Pascoais me receberia aqui com a distraída amabilidade de quem sabe bem onde chegou e por isso entende que ninguém mais lhe poderá trazer, seja o que for, daquilo que ignora. Porque afinal, citando, assim como o Senhor não conheceu a cruz, ignorante de versos é o poeta. Fim. Esta ignorância dos versos, como bem viu Jorge de Sena, é a expressão da mais fina e profunda consciência da grandeza da poesia, em que sempre acreditou Pascoais, e do impasse irresolúvel a que ela fatalmente nos conduz. Todos os grandes poetas acabaram ofuscados por este abismo, por esta luz negra que a poesia traça em volta de si. E por isso, o amor mais fundo da poesia está ligado a esse mesmo ódio que Catulo, no Ode et Amo, procurava já conjurar. Porque, como o poeta contemporâneo Ben Lerner assinala, o poema que escrevo mede-se com o poema ideal que jamais poderei escrever, e daí nasce um irreprimível ódio da poesia. Assim, em Pascoais, a força da poesia se vem desfazer na força mais terrível da natureza e do mundo. Citando, chamo por mim, quem me responde, o mundo.
O belo é apenas o começo do terrível que desdenha destruir-nos, ensinou-nos Rilke. Não duvido que Cesarini e os surrealistas tenham podido sentir o cheiro a enxofre desta visão demoníaca de Pascoais. Mas Pessoa, o antimístico do desassossego, sabia disso tão bem ou melhor do que eles. Estou aqui um pouco embaraçado, apesar do acolhimento gentil do poeta de Maranos, porque ele atravessou inteiro e só toda esta enorme experiência. E eu sou apenas um iniciado que não soube chegar ainda à ignorância do verso. Como quem vem interromper uma conversa de pessoas crescidas, estendo o meu livro ao poeta e vejo folhear um pouco, notar aqui além um verso solto e devolver-me depois o livro, com o sorriso simples das pessoas que sabem mais do que aprenderam. Mas porque o vosso juízo me trouxe aqui, é a vós que devo justificar o meu percurso, e não a Pascoais, que se levantou já e voltou para casa, onde vive por fim a vida infinita, eterna e esplendorosa a que nos chama toda a poesia que escreveu. A poesia não é de convívio fácil, nem de partilha espontânea. Se comecei a escrevê-la na infância e a publicá-la no Diário de Lisboa Juvenil na minha adolescência, obrigado Alice Vieira, obrigado Mário Castrinho, muitas vezes e há alguns anos lhe voltei a cara, ou porque nada tinha para lhe dar, ou porque ela nada tinha para me pedir. Sempre tive como orientação aquele conselho de Rilke ao jovem poeta Capus. Pergunta a si próprio nas horas mais caladas da sua noite: tenho de escrever? Nunca deixei de me pôr esta questão, tanto mais decisiva quanto mais irrespondível. E escrevi várias e diferentes coisas sobre este assunto, acerca do qual não há, infelizmente, como trocar algumas ideias. Ou disse que respondia à vida com poemas, como concluí na Índia, da qual não trouxe mais do que os poemas das lendas da Índia, ou reconheci simplesmente que quem tem alguma coisa a dizer, esse não escreve poemas. E depois, quando regressei a casa com Ulisses, desconversei e atirei para o ar que a poesia é talvez uma dança ante o silêncio de Deus. É que se em 1991 parti de uma ilha dos mortos, onde nunca poderia pousar um brusco estremecimento do coração desmedido, como irei hoje acreditar que a Ítaca que está à minha espera é, afinal, essa mesma ilha onde de tanto amor se tece a morte? Nem Samarcanda, Trebisonda, cidades que nunca vi, puderam alguma vez afastar-me desta precisa linha de terra, porque, afinal, a que terra podemos chamar nossa, sem que um desafio nos tenha feito medir as forças com ela, até lhe pedir perdão? Por não querer encerrar aqui o ciclo da minha viagem, por recusar o karma do eterno retorno do mesmo, por me lembrar que já num dos meus primeiros poemas das 6 elegias, em 1985, eu dizia não há Ítaca possível, por tudo isso, no meu próximo livro, que sai este mês, como me disse, eu afirmo que Ulisses nunca voltou a casa e que Penélope o acompanhou sempre com o pseudónimo Virgiliano de Didas, pelos mais estranhos mares e pelas mais variadas terras que nos foram dadas viver e conhecer. Terminaria assim, lendo-vos o primeiro poema desse meu novo livro, ao agradecer-vos comovidamente, uma vez mais, o honroso prémio que decidistes atribuir a estes meus poemas reunidos, livro de onde consegui uma vez mais sair, para agora voltar, com a ajuda do matreiro Ulisses e da inquebrantável Didas. Ulisses nunca voltou a casa. Só o cão me reconheceu. Pelo cheiro, talvez. Os outros não. Nem meu filho, que tanto me procurara pelos mares, nem minha mulher, que afastava todos os pretendentes para esperar por mim. Quem andou muito tempo por longes terras, longes mares, deixa de fazer parte da sua pátria, mesmo para aqueles que o amam ou supõem ainda que o amam. A rua, por onde voltava de noite para casa, foi cortada. As varandas de onde via o mar foram fechadas. O lugar que ocupava a mesa da taberna já não é meu.
Por isso o amor esbarra no tempo, e o tempo faz de nós o que quer, empurra-nos na deriva das correntes, abandona-nos aos ventos variáveis, torna-nos eco de outros ecos, lugar de outros lugares, cria-nos outros tempos e, no fim, só o cão nos reconhece. Obrigado. E assim, com a autorização do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, encerramos esta sessão. Agradecemos a vossa presença. Até breve.